Nós começamos hoje uma série nova, no mês de maio. E essa série vai falar sobre relacionamentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos arriscados. Relacionamentos arriscados. Eu não sei se é da natureza humana ou o quê, mas a gente já percebeu como, de vez em quando, a gente tem um impulso para fazer alguma coisa que é arriscada? Todo mundo tem isso. Alguma coisa perigosa. Risco, se a gente for definir em termos muito simplistas, é uma ação que expõe alguém a uma situação de poder sofrer ou perda ou ferir-se. Quem arrisca pode, por exemplo, perder dinheiro, pode perder status, pode perder sua reputação e pode, inclusive, perder a vida. E o pior é que quando você escolhe correr risco, você não entra nesse risco sozinho. Você pode colocar em situação difícil outra pessoa com você. Pode ser que você perca o dinheiro que não é seu quando você arrisca, e outra pessoa está junto com você no risco, ou até a vida de outra pessoa, dependendo do seu risco, pode ficar em perigo. Agora, em relação ao tema de hoje, relacionamentos arriscados, deixa eu dizer logo de cara que não existe relacionamento que não envolva um certo risco. O problema é que, no caso de pessoas que se apaixonam, de repente, a tendência é você se racionalizar, é você se encantar, é você justificar comportamentos que não são sadios por causa daquela paixão, daquele sentimento forte. E é por isso que homens e mulheres que se apaixonam precisam, às vezes, deixar um pouco de lado a fantasia e aprender a ler e detectar alguns sinais preliminares de um relacionamento que pode ser um desastre. Eu pesquisei um pouco sobre isso essa semana e descobri algo interessante, um estudo feito por um PhD, e ela escreveu um livro que não está traduzido, que seria traduzido em português, Relacionamentos Perigosos, e ela alinha 7 sinais de alerta. O primeiro deles é esse que eu meio que já mencionei. Todo relacionamento que começa avassalador, assim, tórrido, Isso no caso de um relacionamento afetivo, ou, às vezes, numa parceria comercial, ou numa amizade. Tem determinados relacionamentos que parece assim que a coisa clica, mas clica de uma maneira assim tão intensa, tão forte, que é fora do normal. E esse é um dos sinais que ela alista, dizendo que é algo para chamar a atenção. Não é definitivo, não é conclusivo, mas é um sinal importante para a gente prestar atenção quando acontece desse jeito. Uma outra coisa que começa a aparecer num relacionamento que a gente está travando com alguém, seja comercial, seja amizade ou um namoro, é a questão do controle, do poder e da manipulação. Isso aparece, não demora muito. Uma das partes, de repente, começa a manipular, controlar, ou querer mandar, ou dominar aquilo que acontece no relacionamento. Esse é um outro sinal de alerta. Uma terceira coisa a gente pode chamar de interruptor, uma chave, como se fosse um botão que liga e desliga. Isso significa que, por exemplo, o seu amigo, o seu namorado, o seu colega de trabalho, o seu sócio, novo, chega atrasado para uma reunião. Sem mais nem menos, o outro berra, de repente, se perde as estribeiras, fica completamente alterado e você fica desorientado, porque você nunca viu aquilo antes. Quem é essa pessoa? Onde está a pessoa atenciosa, no caso de um namoro, amorosa, cheia de consideração? E aí há uma percepção de que existe um problema. E essa percepção, deixe-me dizer, ela está correta. Ela está correta. Alguns gatilhos comuns desse interruptor na vida de determinadas pessoas pode ser, por exemplo, porque elas têm tanta necessidade de atenção integral, elas precisam sentir que você está ali 100%. Então, quando você não está 100%, quando você não está atenta ali junto com ela,
ela pode, de repente, explodir. Ou então você, num determinado momento, ela pergunta, mas o que você está sentindo? O que você está pensando? E você, sei lá, não está afim, está começando o relacionamento, você tem a sua privacidade, você não quer dizer tudo o que você está sentindo, o que você está pensando, e a pessoa simplesmente perde as estribeiras, explode, porque ela quer saber exatamente tudo que você está pensando ou sentindo naquela hora. Ou então você não concorda com um pensamento, com uma ideia dela, e aquilo já é razão para a pessoa explodir. Esse interruptor, esse liga-desliga, esse botãozinho, quando aparece num relacionamento, é um sinal de alerta também. Outra área é a questão da culpa. O outro é sempre culpado. Eu estou triste, a culpa é sua. Eu fiz algo errado, a culpa é dela. Eu tive um dia ruim no trabalho, foi por sua causa. Eu estou com a unha encravada, o problema é seu. O trânsito parou, você está errado, a culpa é sua. Não existe uma lógica por trás. Até quando a pessoa mais tarde reconhece que não foi legal, essa pessoa não é capaz de reconhecer a sua responsabilidade. Simplesmente diz, olha, foi mal. Mas não reconhece que realmente ela estava errada por que ela falou, pelo que ela fez. Em geral, a violência física, ela aparece mais tarde no relacionamento, mas sempre ela é precedida de outros tipos de comportamento que machucam. O mais comum é o abuso verbal. E o abuso verbal ocorre de todas as formas, cores e tipos. Desde os insultos mais comuns, como sua idiota, seu isso, seu aquilo, palavrões, que são um pouco mais pesados, críticas indiretas, o negativismo generalizado no relacionamento, a pessoa está sempre tudo negativo, os baldes de água fria que ela joga em você, ou palavras humilhantes e desmoralizantes, muitas vezes em público. Quem abusa verbalmente o outro faz isso de uma maneira tão, vamos dizer assim, livre, que ela não se dá conta da dor que está causando do outro lado. É um negócio assim, de graça. As palavras que agora cortam com a mesma facilidade, depois essa pessoa vai poder distribuir tapas e pontapés. Começa com abuso verbal. Qualquer pessoa pode sofrer abuso, mas esse problema é normalmente negligenciado e varrido para baixo do tapete. As mulheres ainda constituem hoje um dos segmentos da nossa sociedade que mais sofre abuso. A questão é que muitas mulheres pensam que se elas não estão apanhando do homem, então elas não estão sofrendo abuso, e isso não é verdade. O abuso emocional pode afetar a mulher tanto física quanto emocionalmente. E a maioria das mulheres que está sendo abusada emocionalmente não se dá conta de que isso está acontecendo. Um outro sinal de alerta é a insensibilidade, isso é, a falta de importar-se com o bem-estar do outro. Por exemplo, e esse é um sinal de advertência muito importante, por exemplo, alguém fica doente na sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo muito chegado, e você então fala, escuta, eu preciso ir no hospital, eu preciso visitar, eu quero ir lá hoje, eu quero ir lá agora. E o que acontece? A outra pessoa, seu sócio, seu parceiro, seu amigo, seu namorado, seu colega, aquele que você tem desenvolvido um relacionamento, de repente fica bravo com você. Mas por que você quer ir no hospital? Tem médico lá, já está tudo em ordem. O que a gente vai fazer lá? Não vai adiantar nada. E a pessoa fica muito brava porque você quer, naquele momento, ir até a pessoa, fazer uma visita. Encontra alguém na rua, aí fala, imagina, deixa esse pau, não quer trabalhar, por isso que está aí na sarjeta. E essa falta de sensibilidade com a dor, com a situação difícil do outro, é um sinal muito importante para a gente perceber quando a gente está querendo desenvolver um relacionamento ou fazer uma amizade importante. E é interessante que não importa quanto essa pessoa, no começo do relacionamento, foi carinhosa, foi atenciosa, alguém que é incapaz de reconhecer o sofrimento de pessoas que estão ali perto, ou são importantes para você,
um dia vai ignorar o seu sofrimento também. Finalmente, a violência. Violência é a negação da mesma. Uma das coisas mais maravilhosas de um relacionamento íntimo é o sentimento de segurança que é inerente numa amizade, num relacionamento chegado. A natureza do nosso mundo, nesse sentido, é tão precária que às vezes é um relacionamento de amizade chegado, íntimo, para muita gente, o único lugar onde a pessoa encontra segurança. Quando esse sentimento é destruído, a pessoa entra em choque. E ela não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Ela prefere continuar vivendo um conto de fadas e racionaliza o comportamento do outro. Ele não queria me bater, mas ele não conseguiu se controlar. Está sofrendo muitas pressões no trabalho, não consegue dormir direito e vai por aí afora. E aí, uma palavra para os adultos. Um amplo estudo conduzido em 2011 no Reino Unido revelou que uma em 6 crianças entre 11 e 16 anos, isso lá no Reino Unido, havia sofrido abuso sexual. As crianças e os adolescentes são especialmente afetados pela violência. Apesar de todos os esforços para a gente enfrentar o problema da sociedade, dos pais, das escolas, enfim, muita informação a respeito, as estatísticas da Unicef apontam para um cenário terrível. A cada dia, em média, 129 casos de violência psicológica, física, sexual, negligência contra crianças e adolescentes são reportados ao Disque Denúncia 100, aqui no nosso país. Esse quadro é bem mais grave quando a gente leva em conta que muitos desses crimes vão ser jamais relatados, denunciados. Cálculos apontam que 18 mil crianças por dia sofrem algum tipo de violência doméstica. E ainda segundo a Unicef, 80% das agressões são causadas por parentes próximos. Então, quando a gente fala de relacionamentos arriscados, neste caso, nós, mais velhos, adultos, responsáveis pelos menores, nós precisamos estar atentos, porque isso nos afeta diretamente. Começa em casa, começa desde cedo. Mas vamos fechar esse parênteses, porque esse é um assunto vasto, a gente podia aqui gastar um tempão, fazer um seminário, um simpósio, só para tratar desse assunto, e não é o nosso objetivo hoje, mas eu não podia deixar de mencionar, porque nos afeta a todos. O que é amizade? Hoje em dia, a gente usa o termo amigo com muita facilidade e um certo descuido. Qualquer um com quem a gente conversa algumas vezes, eu vejo isso muito, eu vejo isso direto. Você conversa algumas vezes, bate um papo, o cara é legal, pronto, já é meu amigo. Pode ser um colega na escola, na faculdade, no trabalho, ou a gente curte no Facebook e já dizemos que é amigo. Eu encontrei um gráfico curioso acerca da amizade. O raciocínio do gráfico é muito simples. O quadrante 1, que é em cor verde, refere-se ao relacionamento ideal, que é ao mesmo tempo sadio e agradável. Os quadrantes 2 e 4, que estão em amarelo, referem-se aos relacionamentos que são ou sadios ou agradáveis, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Isso já indica que são relacionamentos problemáticos. O quadrante 3, vermelho, refere-se a relacionamentos que não são nem sadios e nem agradáveis. Daí o tenha dó. Cai fora, né? É óbvio, né? Vermelho. Tá. Mas essa ânsia de fazer amigos, ela não é em si ruim. Mas do jeito que a coisa vai, nós estamos nos distanciando cada vez mais do tipo de amizade que a palavra de Deus ensina. Afinal de contas, o que é amizade? Essa é uma descrição. Há muitas maneiras que nós podíamos definir, mas veja, o padrão dessa descrição, muito elevado. Tornar-se amigo de alguém é acolher o outro num relacionamento tão próximo e verdadeiro
que a vida de um e de outro se interligam como se fosse uma. Amigo é bem mais do que uma companhia agradável nas horas alegres. A amizade genuína é completamente altruísta, ou seja, está pensando no outro. Amigo não ama pelo que pode receber, e sim pelo que pode dar. Sua motivação não é ser servido, mas servir. Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E essa é a motivação bíblica para um relacionamento genuíno, abençoado. Não é para mim, é para o outro. Lógico, esse é um padrão ideal. Esse é o alvo de qualquer amizade verdadeira. E, naturalmente, não todas as pessoas que nós conhecemos, nós vamos ter esse tipo de relacionamento. Mas nós precisamos ter pelo menos um, ou alguns relacionamentos que andam nessa direção. E aí uma palavra para todos nós: se você, pensando na sua vida, não é capaz de lembrar de ninguém cujo relacionamento com ela caminha nessa direção, existe algo com uma qualidade que se assemelha ou caminha nessa direção, é algo que você precisa buscar. Você precisa orar por isso. Você precisa pedir a Deus para te ensinar alguma coisa nessa área. Talvez a questão esteja em você. Talvez você tem muitas relações, várias, horizontais, mas não tem nada profundo com 1, 2, 3, algumas pessoas. Todos nós precisamos de amizades desse tipo. Todos nós. Nós precisamos de muitas amizades, mas algumas delas precisam caminhar nessa direção. Agora, será que a Bíblia nos fala alguma coisa sobre relacionamentos arriscados? Sim, eu encontrei alguns exemplos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles está lá no Antigo Testamento, é o exemplo de Sansão e Dalila. Sansão foi um homem que Deus escolheu para libertar o povo de Israel numa época muito complicada. Os filisteus, que eram uma nação vizinha, estavam invadindo Israel, queimando as lavouras, roubando gente, causando uma série de problemas, e as nações, como a gente sabe, é que o Brasil é tão grande, a gente não imagina isso. Mas você vai em outras regiões do mundo e você vê, é todo mundo empilhado, um do lado do outro, um país encostado no outro. Às vezes, o mesmo povo fala a mesma língua, mas está de um lado de um país e do outro lado do país. Naquela época era mais ou menos assim. Então, era todo mundo muito perto e havia muito atrito por causa de terra, por causa de rebanho, por causa disso tudo. E Sansão, então, foi um homem que Deus levantou para libertar Israel dos filisteus. E ele se tornou famoso, ele foi incrível, ele era muito forte. Ele foi um homem dedicado a Deus desde seu nascimento, e Deus escolheu ele para fazer isso. Ele era tão forte que ele era capaz assim de vencer, que nem filme de Hollywood, você dá um tiro e morre em 100. Era mais ou menos assim naquela época, só que não havia revólver. Ele usava uma queixada de jumento, um osso da boca de um jumento era a arma que ele usava, e olha, usava muito bem. Depois que ele estava muito famoso, já tinha libertado o povo, ele já era famoso não só em Israel, mas nas nações ao redor, ele resolveu arriscar num relacionamento com uma moça linda que ele viu e se apaixonou, chamada Dalila. Vocês conhecem a história. Sansão, ele tinha um cabelo, por causa do voto que foi feito desde criança, ele era dedicado a Deus, como a Bíblia chama isso de nazireu. O cabelo dele nunca tinha sido cortado, ele tinha um cabelo gigante. Eu não sei como é que ele fazia para correr. Eu acho que ele amarrava, usava aquelas borrachinhas, eu não sei bem como é que é. Mas ele dava um jeito. O fato é que ele não podia cortar o cabelo, porque aquilo era não somente um símbolo, mas era um pacto que tinha sido feito com Deus, desde o seu nascimento. E Dalila começou a perguntar. Ela era do outro povo, era dos filisteus. E ela começou a cutucar Sansão, a pedido da sua nação, dos líderes do seu povo. Escuta, fala com ele,
para ver qual é o segredo, por que ele tem tanta força. E, na realidade, não era só a questão do cabelo, mas o que o cabelo representava, o pacto que ele tinha feito com Deus. E era um segredo, ninguém sabia disso, só ele sabia disso. E, no entanto, ela tanto perturbou, que um dia ele abriu o bico e revelou o segredo. Aí ela chamou a galera, enquanto ele estava dormindo, e cortou o cabelo dele. E você conhece a história, ele ficou fraco, não conseguiu vencer ninguém, foi preso, os olhos dele foram furados, e ele colocou em risco o futuro da nação, por causa de um relacionamento arriscado. Deus teve misericórdia, ele morreu num último ato, derrubou o templo lá do Deus, do ídolo dos filisteus, e todo mundo que estava dentro do templo, inclusive ele, morreu. E a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Mas foi graça de Deus, porque o risco que ele correu foi muito grande, e não precisava terminar desse jeito. Um outro exemplo é Roboão. Roboão, filho de Salomão. Davi, Salomão, os dois reis de Israel, sábio, Salomão, rico, vinha gente do norte da África, a rainha de Sabá, veio lá de longe para ver as riquezas de Salomão, ele era famoso na antiguidade. Enfim, ele morreu. E o filho dele, Roboão, era o sucessor. E Roboão tinha os amigos que cresceram com ele, né? A galera, os amigos, que cresceram, brincaram juntos, caçaram juntos, andaram a cavalo juntos, andaram no meio da floresta juntos. Imagina, são meus amigos. E no final, quando ele é eleito ou coroado rei, o povo diz para ele: o seu pai, Salomão, colocou uma carga de impostos muito pesada na gente. Nós queremos ser leais a você, mas amolece, né? Menos, né? Alivia, está difícil. Aí ele falou assim: eu preciso de 3 dias para pensar. Aí ele foi falar com a galera que eram conselheiros do pai dele, do Salomão, né? O pessoal da velha guarda. E o pessoal falou para ele: olha, eu acho que você devia ouvir o povo. Se você ouvir o povo e atender esse clamor, que é genuíno, você vai ter a lealdade deles para sempre. Aí ele foi falar com os amigos. Os relacionamentos importam, sim. Quem a gente vai ouvir importa, sim. Com quem a gente vai pedir conselho importa, sim. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessas horas de decisão, nessas horas que a gente tem que fazer uma escolha importante na vida. E aqui era a escolha da vida dele, era a decisão da vida dele, primeiro ato de governo. E ele então foi falar com a galera dos amigos e tal, o pessoal cresceu com ele, e a turma falou assim: ó, é o seguinte, o dedinho minguinho do seu pai vai ser o mínimo em relação à grossura do seu braço. Ou seja, ele fez uma comparação dizendo: se o seu pai colocou impostos pesados, os amigos dele falaram, você tem que até pedir muito mais, cobrar muito mais. E ele então resolveu arriscar, né, e ouvir os seus amigos dessa forma. E o que aconteceu? A unidade do reino acabou. 10 tribos se dividiram, se separaram, e aí surgiu a famosa Reino do Norte e o Reino do Sul. Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, ficaram com sede em Jerusalém, e o Reino do Norte, as outras tribos se separaram, e nunca mais Israel foi um só muito depois do exílio. Esses são 2 exemplos negativos de risco que a gente corre em relacionamento, escolhas de amigos que a gente faz e decisões que a gente toma. Mas há exemplos positivos. Por exemplo, Esther e o rei Assuero. Ela não escolheu o fato de ter sido escolhida para ser a rainha. Ela já estava no palácio. Mas ela ficou sabendo que havia um complô para matar todos os judeus do Império Persa, em todas as regiões do Império. O rei já tinha assinado um decreto. E o que ela ia fazer? Ela ficou sabendo disso, e ela era judia, ela era rainha,
Ela era bela, o rei a amava, só que tinha uma regra. Ninguém podia entrar na presença do rei se o rei não chamasse. E não tinha exceção. Nem a rainha podia entrar na sala do trono se não tivesse uma audiência marcada lá e o rei tivesse dado ok. Num belo dia, ela sentiu que ela precisava fazer alguma coisa. E ela pediu então para o tio dela, Mordecai, orar com todos, jejuar e orar com todos os judeus da cidade, da capital Suzã. E ela então também jejuou com todas as servas. Ela era rainha, imagina quantas servas ela tinha. E ela orou e ela jejuou. E ela então arriscou um relacionamento que ela tinha do bem bom, né, da mordomia de ser uma rainha do Império Persa, com servos e servas, com riquezas, com tudo, não faltava nada, mas ela arriscou a vida, arriscou abrir mão de tudo isso por causa do seu povo, porque ela percebeu que ela estava num lugar crucial. E ela se colocou na mão de Deus nessa hora. O rei, naturalmente, levantou o cetro, como era o costume da época, dizendo: eu te acolho, ou seja, ele ficou surpreso, porque ela estava quebrando um protocolo absoluto. Mesmo assim, ele afirmou a presença dela, e a gente sabe a história, o povo de Israel depois foi salvo e não foi morto. Um outro exemplo bonito de amizade, de relacionamento, são os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles arriscaram a vida, porque Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro, e havia os ídolos. Em determinados momentos a trombeta tocava e todo mundo precisava se curvar e adorar esses ídolos, inclusive a estátua de ouro que representava o próprio Nabucodonosor. Ele era considerado um deus. E aí chegou ao ouvido deles que esses 3 jovens, amigos de Daniel, e que serviam também na corte, porque vieram do exílio, vieram trazidos lá de Jerusalém, estavam lá servindo, eram inteligentes, eram aqueles amigos que no início resolveram não se contaminar e excederam, ficaram mais bem preparados que todos os jovens que foram escolhidos para servir no palácio. Então eles eram especiais. Nabucodonosor admirava esses jovens, Daniel e os seus amigos. Só que nessa hora eles não se curvaram. E alguém disse: olha, os 3 não estão, na hora que toca a trombeta, a turma fica lá. Não é? Na hora da estátua está lá e eles não se curvam, eles ficam lá deles, orando para o Deus deles, e Nabucodonosor ficou muito bravo. Agora é interessante, porque a punição, se alguém não fizesse isso, era para ser jogado na fornalha. E a fornalha era tão quente, que a Bíblia diz que quando esses jovens que foram para a fornalha, foram mandados ou colocados na fornalha, o pessoal que foi levá-los para jogar na fornalha, eles morreram. Morreram fritos. Só para você ver o calor da fornalha. Mas o que eu acho bonito nesse relacionamento é como eles arriscam a vida juntos, por fidelidade a Deus. O rei falou assim: escuta, que negócio é esse? Por que vocês não estão se curvando? Olha, eles disseram: olha, essa resposta a gente nem tem como dar. Mas a gente sabe do seguinte: se Deus quiser salvar a gente, Ele vai salvar. A gente só pode jogar a gente na fornalha que a gente não vai morrer. Mas se Deus não quiser salvar a gente do fogo, nós não vamos nos curvar ao seu Deus de qualquer maneira. Nós só vamos adorar o Deus verdadeiro. Qualquer um deles, ou Sadraque, ou Mesaque, ou Abdenego, pudesse nessa hora falar assim: eu não, vão vocês 2, eu vou negar, eu quero viver, eu sou jovem, quero casar, quero ter filho, quero voltar para, sei lá, eu tenho sonhos, estou bem aqui no palácio, tem lá, meu quarto é legalzinho, suíte e tal. Não, os 3 juntos, como amigos, fizeram um pacto, uma aliança de fidelidade ao Senhor. E arriscaram a vida juntos, por fidelidade a Deus. E Deus os poupou. Havia um 4º homem na fornalha, quando Nabucodonosor olhou lá para dentro e viu que eles estavam vivos, e um 4º no fogo com eles. Quem será? Quem será? O último exemplo que eu queria dar é Barnabé e Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Terrível. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá, o pessoal colocou as capas, para poder ter mais mobilidade para jogar a pedra e matar Estevão. Saulo estava lá.
Ele estava concordando com aquilo. Ele se tornou o maior perseguidor da igreja. Ele prendia gente. E ele fez horrível o trabalho dele. A igreja sofreu demais. Todo mundo tinha pavor, né? Quando sabiam que Saulo estava chegando, todo mundo se escondia, entrava debaixo da mesa, sei lá onde, dentro do armário. Saulo era terrível. Mas Deus, no seu poder e misericórdia, salvou essa vida. Ele estava indo lá a caminho de Damasco e ele teve aquele encontro, ouviu a voz, caiu do cavalo, ficou cego e ouviu Jesus falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enfim, o fato é que ele tinha um histórico muito ruim para a igreja de Jesus Cristo. Barnabé resolveu buscar Saulo para ajudá-lo em Antioquia, porque havia uma igreja nova lá. E ele ficou com Saulo um tempão, os dois ensinando a igreja, e Barnabé então teve esse gesto. E Barnabé é interessante, porque o nome dele é José, Barnabé é apelido que significa consolador, alguém que fica do lado, alguém que ajuda, encoraja. E ele foi buscar Saulo para ajudar. E ele levou Saulo para Jerusalém. A Bíblia diz, em Atos 9, 26, que o pessoal estava morrendo de medo quando Saulo apareceu em Jerusalém. Barnabé era um cidadão respeitável, um crente, com todas as estrelas aqui. E ele arriscou a sua reputação para levar Saulo diante dos apóstolos, apresentá-lo e servir de construção de ponte entre eles. Dizer: não, há algo que Deus fez na vida dele, é genuíno, ele não é mais o mesmo. Alguém precisou arriscar a sua reputação, colocar na linha a sua reputação, para que Saulo pudesse fazer esse contato, e desse contato então houve a destra da fraternidade, eles se tornaram amigos, e Saulo foi usado por Deus durante muitos anos para levar o evangelho, o famoso Saulo ou Paulo de Tarso. Jesus destruiu o mito da segurança total. Ele disse: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, ele acrescentou: nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Vejam que Jesus disse para os seus discípulos, antes de se despedir deles: vocês vão ser traídos. Eu não garanto segurança completa. Alguns de vocês vão ser até entregues à morte. Por quem? Pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos. Isso está acontecendo hoje nos nossos dias. Nos nossos dias hoje. Há pessoas seguindo Jesus, se convertendo a Jesus, em países onde o evangelho sofre perseguição. Em alguns países muçulmanos, alguns países da África, alguns países do Oriente Médio. Se você declarar que você é um seguidor de Jesus, publicamente a sua família não só vai te rejeitar, mas vai te matar. Vai entregar você. Alguns, Jesus falou, vão ser até entregues à morte. Ou seja, não existe segurança total em nada, em nenhum relacionamento. Mas o que a gente precisa concluir nessa manhã? Que a gente tem muito ensino bíblico acerca de o que significa se relacionar, o que significa construir uma amizade. E eu queria concluir dizendo o seguinte: você não deve se arriscar num relacionamento quando ele, em primeiro lugar, afasta você de Deus. Quando é um relacionamento, ela é linda, ele é maravilhoso, nossa, ele me trata como uma rainha, como uma princesa. Mas se o relacionamento afasta você de Deus, um cara tem bala na agulha, ele tem dinheiro para investir, ele é isso, ele é aquilo, não, é um cara bacana, nossa, a gente se deu super bem. Mas avalia se esse relacionamento, se essa ligação de algum tipo vai ser algo que vai afastar você da sua devoção, da sua adoração, de seguir o seu Deus. Nem todo relacionamento promissor
vai ser necessariamente abençoado por Deus aos olhos humanos. Esse é um critério que a gente tem que fazer, perguntar. Quando ele faz mal a você e pode prejudicar outras pessoas, também é um risco que você deve tomar cuidado para não correr. Relacionamentos que fazem mal, que causam mal, que te jogam para baixo, que te deixam sentindo a última pessoa, o último do universo. Esse tipo de relacionamento que extrai de você, que exige de você, que te põe lá para baixo, é um relacionamento que você não devia cultivar. E não somente você, mas que pode prejudicar outras pessoas. Não só as que você ama, mas pessoas que estão ligadas ou podem ser prejudicadas. E por último, quando o risco que você corre é adrenalina pura. Sabe, adrenalina é o risco pelo risco. Tem gente que tem um negócio assim, sabe, que é perigoso, eu estou lá, né? Eu quero provar que eu sou mais forte. Vou chegar na beira do abismo. Ele me disse para ir lá, eu não vou fazer o que o pessoal faz, mas eu vou. Eu sei que eu não vou me envolver, mas vou ver como é que é. Eu sei que eu consigo. E esse é o tipo de relacionamento de risco que a gente não deveria correr. Isso é do homem, isso é natural, isso é humano, mas isso é muito perigoso. Quando o que está movendo a gente é só adrenalina, é só essa sensação de perigo, de aventura. Cuidado! Isso tem muito a ver quando a gente é mais novo, mas não é só exclusivo para os mais novos. Por outro lado, você deve arriscar um relacionamento. Em primeiro lugar, quando a causa é de Deus. Eu fiquei sabendo que, não sei se essa semana passada, um jovem aqui da nossa igreja estava andando na rua e viu uma situação de carência, uma família, e ele parou. Parou e foi atender essa situação. Ele estava sozinho. É de menor. Ele foi falar com essa família, foi alimentar essa família, levou para uma lanchonete, pagou o lanche. Agora, um pai, a mãe, eu sei lá, pode ficar muito feliz quando vê um ato desse, seu filho, ou qualquer pessoa, na realidade. Mas, muitas vezes, quando a gente se envolve numa situação como essa, a gente corre risco. E se a pessoa resolver te seguir? E se a pessoa está mal intencionada? Ou se aquela família lá, ou sei lá, o cara é criminoso? E a gente pode ir por aí afora e começar a elucubrar. Mas quando a causa é de Deus, e quando aquilo bate no nosso coração e o Espírito Santo nos mostra, essa é uma oportunidade, essa é a hora, nós devemos arriscar. E eu acho que Deus não faz mais no nosso mundo, na nossa cidade, porque nós ficamos muito na nossa zona de conforto. E eu sou o primeiro da fila. Outra coisa que deve levar a gente a arriscar no relacionamento é quando a verdade está em jogo. E esse é um problema sério, isso se aplica principalmente na vida da igreja. Por quê? Nós corremos um risco quando nós erramos e nós procuramos a pessoa ou que a gente ofendeu, ou que a gente precisa de ajuda e procura alguém e diz, escuta, eu estou com um problema. Ora comigo, me ajuda, eu estou com uma situação assim, eu estou com dificuldade, eu não consigo dizer não, eu estou sendo tentado nisso. É o que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. É uma ordem da Bíblia. Mas há um risco na confissão. O que ele vai pensar de mim? O que ela vai falar a meu respeito? E será que daqui a pouco vai para o news da CB Moema, né? Primeira página, né? Orem pelo fulano que está com problema nessa área. A gente pensa assim, e a gente segura, e a gente não corre o risco. E quando a gente segura dessa forma, isso não é bom, porque nós precisamos uns dos outros. E o contrário também. Há o risco da demonstração, quando você percebe alguém que não está agindo de uma maneira correta, ou que realmente você percebeu que há algo que precisa ser corrigido na vida dele ou dela. É uma pessoa que você gosta, que você ama, é um irmão em Cristo, alguém da sua família. Há um risco de você chegar por amor e dizer, escuta,
preciso te dizer uma coisa. Isso está acontecendo, aconteceu isso. Posso te ajudar? Você percebeu isso? Não foi legal, ou não é legal. Você machucou, é o risco da admoestação. Mas a verdade está em jogo. E quando a gente não vive isso entre nós estamos impedindo o Espírito Santo de ter liberdade na nossa vida. E nos levar a lugares e a experiências ainda maiores e nos usar de uma maneira impactante na sociedade em que a gente vive, se nós não estamos praticando isso aqui. Esse risco nós devemos correr. E por último, quando o testemunho está na linha de fogo, naqueles momentos em que a gente está ou no trabalho, ou na escola, ou numa reunião, ou numa festa, ou em qualquer lugar, ou conversando com alguém num restaurante, e surge um assunto, surge uma situação em que não há nenhuma dúvida, as pessoas se posicionam, todo mundo se posiciona, mas você fica calado, você fica calada. Porque naquela hora você se posicionar significa você revelar que você é um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. E aquilo pode causar uma marquinha negativa. Opa! Ixi, você é um deles, é? Ih, você é uma delas, é? É lógico que há uma maneira da gente falar e uma maneira da gente não falar. Há uma maneira da gente colocar a nossa posição de uma forma graciosa, inteligente, serena. Nós não estamos brigando com ninguém. Nós precisamos aprender a dialogar. Mas muitas vezes nós não queremos correr esse risco quando se trata de uma situação, seja lá profissional, ou numa escola, ou em família, ou entre amigos, muitas vezes a gente fica calado. Esse risco nós precisamos correr. O risco de testemunhar por Jesus. Porque Jesus falou, se vocês me negarem na terra, eu negarei vocês diante do meu Pai que está nos céus. Está lá. Está lá. Nós precisamos aprender a nos posicionar e correr risco nos nossos relacionamentos, quando o nome de Jesus Cristo estiver em jogo. O que é que Deus falou com você hoje? Eu não sei. Esse é um assunto muito amplo. Mas certamente é alguma coisa que você pode levar para casa. E que eu posso levar para casa. E eu queria que, no máximo silêncio nessa hora, você colocasse diante de Deus aquilo que o Espírito Santo tocou na sua vida. Uma coisa. Uma só. Mas feche os seus olhos. Curva o seu coração diante de Deus. E se Deus falou com você, em alguma área, em algum detalhe, corra o risco da obediência. Corra o risco da obediência. Foi o que Jesus fez. Jesus veio à terra. Não houve maior risco do que a cruz. Mas ele não teve vergonha de ir à cruz, para que você e eu pudéssemos ter vida. E essa vida que nós temos em Cristo deve animar e motivar os nossos relacionamentos, as nossas amizades, de uma maneira que elas glorifiquem a Deus, que elas testemunhem de Jesus Cristo, que elas abençoem e nos abençoem. Pai, o Senhor sabe e conhece profundamente cada vida aqui. Cada situação que a gente pode até, em retrospectiva, lembrar de decisões, de relacionamentos, de alianças que fizemos e que não foram boas.
Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus que renova a nossa vida, um Deus de esperança. E nós queremos agora olhar para o futuro, para o presente e para o futuro, Senhor. E receber do Senhor essa palavra, pedindo que a gente comece a viver essa realidade em casa, entre nós e no mundo onde o Senhor nos colocou. Aonde estamos? Estudando, trabalhando, mandando, obedecendo, comprando, vendendo, fornecendo. Senhor, ajuda-nos. Eu te agradeço porque sempre existe a possibilidade de nós aprendermos e começarmos de novo. E Pai, se há alguma situação aqui grave, de abuso, de violência entre nós, que isso possa ser revelado pelo Seu Espírito e devidamente tratado, de acordo com a Tua palavra, com o poder do Evangelho, com o poder da graça, transformador do amor de Deus. É isso que nós pedimos, por todos nós e para todos nós, desde o mais novo até o mais velho, no nome de Jesus. Amém.